Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática quanto essa. Serão 44 quilômetros, 15 mil empregos e 3 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais para admitir obra parada. Nós vamos concluir o Rodoanel, escreveu o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos ver o vídeo do governador batendo o martelo no leilão. Ô Costa, vou dizer um negócio para você. É tão compreensível o jeito como o governador bate esse martelo, porque a guerra que a gente enfrenta desse pessoal dizendo que o Estado tem que investir, que o Estado é o fomentador de crescimento e desenvolvimento, essa guerra é tão pesada que quando se vence uma batalha dessa, tem que dar pancada dessa maneira mesmo. Exatamente, Lacombe, é um desabafo, né? E o mais curioso é o seguinte, bom, em primeiro lugar vamos falar de coisa séria. O governo de São Paulo e o governo de Minas vão à contramão do governo nacional. E isso é uma boa notícia para os paulistas e os mineiros. Então eles têm gestores mais pragmáticos, mais eficientes, não necessariamente entendem a guerra cultural, não são conservadores, são técnicos, apesar do que há notícias alvissareiras nessa frente. O Flávio pode comentar até melhor, mas o Tarcísio resolveu trocar um nome lá, tirar Paulo Freire. Então ele talvez esteja entendendo a necessidade de jogar também dentro desse fronte, né, desse campo de batalha. Mas ali é um desabafo, né? Chega um momento que você está remando contra uma maré muito pesada. E veja que a atenção de alguns na imprensa foi isso. Conseguiram problematizar a forma que ele bateu o martelo, a erotização da masculinidade tóxica. Eu levei meu filho outro dia num arcade daqueles, quem ia a circo, quem ia a parque de diversão no passado sabe, né? Tem um dos brinquedos lá que é você dar uma marretada para ver... Eu perdi essa, teve isso, Consta? Teve isso, Ana. O Brasil tá minha doido, prima escreveu sobre isso. Minha prima escreveu um artigo falando disso. O problema do Brasil e do mundo hoje em dia em relação a essa história woke é que aquilo que você acha que é um meme, que é uma piada, alguém levou a sério. Então, de novo, perderam o bom senso, né, há muito tempo. Mas veja, para não ficar nessa baboseira, o governo de São Paulo vai na direção certa. Tem que trazer recursos privados, tem que tentar fazer concessão, privatizar, dar um choque de eficiência. O problema é que ele está inserido dentro de um contexto maior que é o Brasil. E o gringo, na hora de tirar o dinheiro da gaveta para investir, ele olha o contexto primeiro do país. E nesse aspecto, como diria Miriam Leitão, não é catastrófico, mas bom não está. Flávio, e a gente vive nessa situação com o PT, nos seus primeiros 13 anos lá e agora de volta, tentando convencer todo mundo, e aí puxando aqui um dos seus assuntos, que é a corrupção intelectual, que é a burrice, que é a negação do mundo real, dos fatos, né? Qual é a culpa do PT nessa desgraça toda que a gente vive ainda? Não, achei muito interessante esse negócio. Eu gostei muito do gesto do Tarcísio. Eu acho que ele está, como o Rodrigo falou, ele está indo num caminho interessante, né, tentando se cacifar como uma nova liderança da direita, né, depois da saída do Bolsonaro. E, claro, por um lado, o governador de São Paulo já é, digamos, um candidato natural, quase, assim, ao pretendente a postos mais elevados, né? E o Tarcísio está sentindo que ele tem que fazer esse movimento de, digamos, de representar a direita, mantendo o perfil que ele foi, mantendo o perfil dele de ministro, né? O perfil daquele que fala pouco, mas que faz muito, né, muito pragmático, que realiza as obras, que é um cara de realizações, que para o estado de São Paulo, eu acho que isso, né, casa muito bem. Eu acho que ele tem possibilidade de ser bem sucedido no seu mandato lá em São Paulo. Agora, por outro lado, tem que ver mais uma vez como é que ele vai reagir a esse tipo de, né, que para a gente, claro, que é uma baboseira de masculinidade tóxica, mas é uma baboseira sempre usada de maneira estratégica, né, que o Lacombe falou bem, a coisa da corrupção intelectual, que vai ser usado muito contra o Tarcísio, né,
Todo tipo de pretexto de chantagem emocional e chantagem política para tentar manchar a imagem do Tarcísio e associar ele de alguma maneira a algum dos pecados capitais woke, né, seja machismo, sexismo, transfobia ou o que quer que seja, isso vai ser incessante, né? A imprensa está lá para fazer esse papel de tentar condenar o Tarcísio por esse aspecto, e a gente vai ter que lembrar como ele tem esse perfil, vai ter que ver como ele tem esse perfil pragmático, né, que de certa maneira pode ser um trunfo em comparação, por exemplo, com algumas falhas que o Bolsonaro teve. Inclusive vários apoiadores do Bolsonaro perceberam isso no fim, que de alguma maneira falava muita coisa, mas acabou conseguindo realizar pouco, né, sobretudo no sentido do combate aos inimigos, no combate da guerra cultural, né. O Tarcísio tem esse perfil de falar pouco e, ao mesmo tempo, realizar muito na área de infraestrutura, por exemplo, as coisas de leilão, das privatizações, tocar isso para frente. Mas, por outro lado, a gente vai ter que precisar saber como é que ele vai lidar, já que ele nunca se expôs dessa maneira, ele já nem gosta de se ver como essa maneira, como um conservador, como alguém que está na guerra cultural abertamente. A gente vai ter que vai ter que ver como é que ele vai lidar com essa batalha que vai ser incessante, essa tentativa de minar sua imagem, né? E a gente vai ter que ver como é que ele sai desse perfil que, para São Paulo, casa muito, para um perfil mais de liderança nacional do eleitorado de direita, que ele sabe que é o eleitorado dele, né? Ele nunca vai atrair o voto de pessoas da esquerda, né? O eleitorado dele é o eleitorado de direita conservador. Então a gente vai ter que ver como é que ele vai lidar com isso. Mas eu achei muito interessante essa postura dele, e realmente foi um desabafo. Assim, acho que ele devia, inclusive, usar essa coisa do martelo como um símbolo político mais vezes, assim. E eu estava procurando aqui, eu encontrei, Ana, o título da coluna da minha prima, Mili Lacombe, com quem eu tive contato ali em 2006, nos demos super bem, uma prima que eu não sabia da existência dela até 2006, e por acaso trabalhávamos com esporte, tivemos um relacionamento ali curto, mas muito, muito bacana, né? Só que a gente pensa de forma diferente, acho que sobre tudo. E a coluna dela, o título é esse aqui, Governador Tarcísio e a erotização da masculinidade em surto. Isso baseado nas marteladas. Isso não é verdade. Isso verdade. Assim, minha prima. Ela escreveu ironicamente. Não, depois você olha aí, ela fala sério. Eu não sabia que era parente do Lacombe. Na questão dos esportes, ela tem uns deslizes. Uma boa pessoa, eu gosto muito dela. Ela tem uns deslizes bravos. Ela acusou o Rogério Ceni, se eu não me engano, de ter assinado uma coisa. Ele ligou ao vivo no programa para esculachar com ela. Um dia eu conto essa história, porque a gente estava contratando a Mili para ser comentarista do Esporte Espetacular, o programa que eu apresentava na época, no dia em que ela falou aquilo sobre o Rogério, e a gente teve que recuar no projeto. O projeto estava todo pronto, mas um dia eu conto isso aí. Mas engraçado o pick and choose, né? Como elas pegam só algumas coisas que são masculinidade tóxica, né? Mas, por exemplo, vem aqui na qualquer freeway às 2 da manhã se tem alguma mulher consertando alguma freeway aqui nos Estados Unidos, né? Só homem ali com a britadeira às 2 da manhã e dá-lhe trabalho consertando, né, as freeways para as madames passarem ali com seus carrinhos. O Tarcísio já tinha feito isso uma vez como ministro da infraestrutura e virou um memezinho, né, essa batida do martelo. O interessante, vou fazer aqui um paralelo, vou até jogar para vocês, o Consta que está aqui nos Estados Unidos também. É claro que, né, salvaguardada todas as diferenças, mas aqui na Califórnia houve um governador, né, nos anos 70, que depois se tornou um dos melhores presidentes dos Estados Unidos e um dos maiores líderes do mundo, o Ronald Reagan, e ele começou exatamente o programa de privatizações aqui na Califórnia, depois expandiu para o governo federal e foi muito criticado na época. Privatizações, que nada, né? O programa de privatizações do Reagan, ele trouxe para os Estados Unidos depois 25 anos aí de progresso. E dentro desse programa, vejam vocês, as Olimpíadas de 1984, aqui em Los Angeles, foi a primeira Olimpíada da era moderna que não usou
um centavo de dinheiro público, só parcerias com o setor privado. E vejam vocês, aquela Olimpíada de 1984, ela criou um fundo que até hoje, em 2023, esse fundo detém benefícios e provém benefícios para várias áreas do esporte, não apenas em Los Angeles, mas na Califórnia, que é tudo resquício daquela parceria, né, que foi feita entre o governo estadual, 1984, e o governo federal. Reagan já estava na Casa Branca, entregando aí as Olimpíadas para o setor privado, e até hoje essa Olimpíada, ela dá frutos. Então, quem sabe se o Tarcísio, depois de passear aí pelo governo estadual, assim como Reagan passeou por um dos estados o estado mais importante dos Estados Unidos, quem sabe o Tarcísio não chega em Brasília também. Eu lembro das marteladas do Tarcísio. Ele deu muita martelada porque o Ministério de Infraestrutura, sob o comando dele, deixou aí contratos da ordem de R$1 trilhão de investimento em infraestrutura, em várias áreas de infraestrutura. Então, assim, muito dinheiro, e eu adorei vê-lo martelando ali. A família Lacombe, uma parte dela curtiu muito, pode ter certeza disso.